boa noite a todos e a todos que estão aqui nos prestigiando. E parabéns a vocês que querem também saber do assunto. E aqui quem vos fala é o Rudimar Luiz Wittmann. Eu sou marceneiro, sou formado em História, como professor de História, sem exercer a profissão de História. Você quer exercer a profissão de professor de História. Sou empresário e estou aí trabalhando a fim de ajudar o máximo de pessoas possíveis, né? E dentre elas vocês aí que estão nos assistindo. Pode te apresentar, seu Letieri? Eu sou o Letieri Bianchini, eu sou formado pela Line Coach, sou em gestão empresarial, em gestão de pessoas também, e estou aqui com o Rodimar para ajudar todo mundo aí nesses momentos difíceis e com fazer umas respostas para algumas perguntas que o pessoal muitas vezes faz e eles não sabem como se responder, né? Então estamos aqui para ajudar, seja quem for, a crescer e a prosperar. Desenvolvimento, né? Exatamente. O autodesenvolvimento, eu acho que é a chave de tudo nesse ponto. E nós estamos conversando aqui sobre valor, né? Uma das coisas que nós comentamos como essa é a primeira live, né? Sobre esse assunto, nós começamos por algum ponto. Fizemos uma diretriz e estamos aqui no quanto eu mereço ganhar pelo meu serviço de marcenaria ou de qualquer outro serviço mais. Vamos fazer específico marcenaria. Quanto eu mereço ganhar pelos meus serviços de marcenaria? E aí? O que realmente é isso aí? O que eu mereço ganhar? Como é que funciona isso? Dá uma palhinha na tua parte aí, Lutiero. O que tu enxerga por isso? A gente vai começar a discutir sobre essa questão. Bom, primeiro que a matemática, ela é uma ciência exata. E se a matemática do teu empreendimento não for bem feita, se ela não tiver uma fórmula correta, tu vai perder dinheiro. Ganhar, o quanto eu mereço ganhar é emocional. Então, criar uma meta para ti, não como funcionário, não como empresário, mas criar uma meta de ganho é o que vai te determinar esse merecimento. Eu mereço viajar no final do ano. Então, o que eu tenho que fazer para conseguir viajar no final do ano? Essa é uma. Deixa eu te interromper agora, porque agora foi. Porque até agora tava assim, parecia que eu estava falando psiquicamente as coisas e tu objetivamente as coisas, né? Então, Exato. pareceu que eu estava pensando no emocional e tu estava pensando no monetário. E aí tu linkaste as duas coisas agora. Agora tu linkaste muita perfeição. Se o cara, se a pessoa merece, se eu, Rudimar, mereço viajar no final do ano para Disney, vamos dizer assim, não vai ser tão cedo agora por causa da questão do Covid, mas vamos dizer que vou ser um lugar mais perto, aqui para o Uruguai. Nós estamos aqui pertinho do Uruguai. Eu mereço viajar para o Uruguai. Então, para mim merecer isso, tu comentaste agora que tem que ter um planejamento para isso, né? Conclui. Sim. Desculpa. Eu tenho que, para mim merecer algo, é que as pessoas elas acabam se frustrando muito nesse negócio de merecimento, de falando em dinheiro. Porque eu mereço ganhar 100 mil reais por dia, se eu assim quiser determinar. O problema é quando eu não ganho 100 mil reais por dia, eu me frustro, porque eu não atingi aquela meta. Então, o merecimento é uma coisa e o ganho financeiro é outra. E quando a gente mistura os dois, acaba gerando essa tristeza com a gente mesmo, muito por falta de meta. Diferente se eu criar uma meta de ir para Disney no final do ano. Eu consigo concretizar e eu consigo realizar. Pensar a longo prazo, a longuíssimo prazo, muitas vezes acaba dando essa sensação de frustração, porque parece que nunca vai, mas necessita tu traçar essa meta. É diferente do teu trabalho Exato. como marceneiro, porque o que eu mereço ganhar? Do que a gente está falando? De que merecimento?
Se a gente não especificar cada um, a gente merece tudo e acaba não tendo nada. Então, Exatamente. esse é o ponto em questão. Não é precificação, mas é sim merecimento. São coisas diferentes. E se misturar, a gente se confunde. Precificação é quanto custa o meu trabalho, quanto vale o meu trabalho financeiramente. Essa é uma situação. Merecimento pessoal, ele já tem que ser desligado da tua empresa, principalmente. Porque a tua empresa não vai viajar no final do ano, mas tu vai. É, exatamente. Quem vai viajar sou eu, não é a empresa. A empresa vai continuar Exato. estatizada no mesmo lugar que ela estava e eu vou viajar. Isso. Tá? Então, essa é outra pergunta. O quanto a minha empresa ela pode cobrar? O quanto a minha empresa merece ganhar? São coisas diferentes e a gente mistura muito. A gente ainda tem muita personalidade de funcionário, mesmo sendo Exatamente. dono da empresa. Então, enquanto a gente tiver a mentalidade de funcionário, a gente vai trabalhar como um funcionário, a gente vai receber como um funcionário e a gente não vai para Disney. E a gente vai Entende? gastar como funcionário, né? Exatamente. Gastar Então, não pensando no amanhã, pensando que vai vir igual, show, faça só, meu dinheiro vai estar ali. Né? A questão de não fazer uma poupança, não fazer uma programação, isso tudo ajuda a ter uma meta, a ter exatamente o que a gente pensa o que a gente quer no final do ano, onde é que eu quero estar daqui 1 ano, daqui 6 meses, daqui 5 anos, para poder construir o meu caminho, o meu passo a passo hoje, né? E aí nós comentamos sobre a questão do valor para fazer um preço. Como é que eu vou fazer um preço se eu não estou organizado para isso? Eu não sei quanto é que vale isso, né? Se eu não sei quanto é que o meu trabalho vai render e quanto é que eu vou conseguir me organizar para isso. O que, que realmente eu quero, né? Para que, que eu vou fazer sim, preço se eu realmente não quero muita coisa? Ou se eu quero muita coisa e acho que não consigo, acho que não mereço aquilo ali. Então, essa questão do merecimento tá linkada diretamente ao que tu ao que tu almeja, né? Se tu almeja, eu quero o meu carrinho de mão no final do ano. Pô, carrinho de mão, em 1 mês, em um dia que tu trabalhar, tu consegue comprar o carrinho de mão. Mas se tu não botar essa meta de no final do ano comprar o carrinho de mão e achar que tu vai demorar 1 ano para comprar o carrinho de mão, tu vai demorar 1 ano para comprar o carrinho de mão. Mas tu botar a meta para 1 mês, tu vai conseguir num mês. Botar a meta para um dia, tu vai conseguir num dia. Porque tu vai trabalhar para isso. Então, o sim, merecimento, ele vem daquilo que a gente está disposto a conseguir no futuro, né? É uma coisa exatamente. linkada à outra. Não sei se tu conseguiu me entender isso aí. Se vocês estão me entendendo, por favor, se vocês não estão entendendo, quem está assistindo a live, é, é para você essa live, tá? Então, coloque alguma coisa de, tá, cheio de ponto de Não, interrogação, coisa parecida, não para a gente poder se entendi. expressar melhor. Entendeu, Siletieri, Assim, como essa questão? Ela é sim, metafórica, né? Essa é uma questão que não é assim direta, assim, não é faz isso para fazer aquilo, para acontecer aquilo. Ela vai. sim. Nós vamos conversar aqui de uma maneira mais abrangente. E nós temos que tocar no coração de cada um, tá? Tocar na mentalidade de cada um. E para nós conseguir fazer isso, nós estamos contando uma história, fabricando uma história, para que consigamos chegar a cada um de vocês na maneira de fazer o seu preço, de saber quanto é que você vale para poder fazer seu preço. Tá? Fala a tua parte aí. Sim. Nós, como pessoas, a gente vale muito, mas vamos para o objetivo. O Sebrae, ele diz que o teu custo de CMV, que é o custo de mercadoria vendida, ele tem que ser no máximo 35%. 50% é o custo operacional para te ter 15% de lucro. As pessoas elas confundem muito a venda direta com o lucro, mas o lucro ele não pode ser diário ou por venda. Quando tu tem uma empresa, o lucro ele é mensal. Então, Ou mensal, ou objetivo, semestral, sim, semestral ou anual. sim, na verdade de preferência os três. Mensal porque Tá. como a gente mora aqui e o preço muda muito, então ele tem que ser revisto sempre e aí Sim. depois vira balanço, entendeu? Um CMV é calculado mensalmente. Balanço é outra coisa, DRE.
Então, isso são outras coisas que eu Tá. não vou me Eu aprofundar vou te pedir muito. só uma coisa para nós estabelecermos um linguajar mais simples, tá? Eu tô Porque tentando. eu vou te ser bem sincero, Teu microfone e desligou, Edmar. mostrar o que seria o meu custo fixo, meu custo variável, onde é que seria a minha lucratividade. Cara, assim, aquilo me dava um nó na cabeça, e no final das contas eu voltava para o meu métier normal. Eu comprei por Sim, tanto, levei tanto, sobrou tanto, sobrou um pouquinho de material, sobrou um pouquinho de mão de tempo para fazer. Calculei que eu ia fazer em 15, em 10 dias. 10 dias me custa mais ou menos tanto. Sobrou dinheiro, opa, tem dinheiro no bolso. Não tem dinheiro no bolso. O que eu vou fazer com esse? E é o mais importante, é? O que eu vou fazer com esse dinheiro? Sobrando ou não sobrando? Porque às vezes a gente está aí assim, com uma conta que não fecha no final do mês. Se entrou o dinheiro, ou a gente segura esse dinheiro, ou ele se esvai no meio dos dedos, ele some na nossa frente. Tá? sim. Como é que a gente faz para segurar, para valorizar esse dinheiro também? Tá. Nesse caso, eu vou tentar ser o mais simples possível, vou tentar usar o menor. Eu sei que tu é bem técnico nessa parte, Eu vou tentar simplificar o máximo que eu puder. Se ficar com certo? alguma dúvida, eu vou ajudando. Mas, por exemplo, assim, ó, tu não tem como saber o quanto tu ganhou no mês se tu não sabe o quanto tu gastou no mês, qual foi o teu Exatamente. custo. Então, assim, se tu não sabe qual é o teu ponto de equilíbrio, que é o custo mensal para tua empresa operar, tu não tem como saber quanto tu vai ganhar. Porque senão é só aquela coisa, aquele mentalidade de funcionário de novo. Eu tenho esse tanto, eu vou gastar esse tanto, daí eu pego um dinheiro daqui e coloco lá, e aí virou uma bagunça tão grande que a gente acaba voltando pro zero. Se tiver Exatamente. pré-estabelecido, que é fácil, que a margem de operação de qualquer empresa, ela costuma ser muito parecida todos os meses. Tem custo variável? Tem. Não vamos entrar em detalhes sobre custos variáveis, mas existem. Mas o custo fixo, pelo menos, o custo fixo, o quanto tu gasta em funcionário, gasolina, no caso da marcenaria, quanto tu gasta em parafuso. Luz, aluguel, mesmo que não tenha aluguel, né? Mesmo que seja na tua casa, marcenaria, mas tu tem que computar um dinheiro para aluguel. A luz, a água também tá acoplado com a questão da casa, mas tu tem que computar também, né? E com um pouquinho de Sim, margem de sobra também. Eu gosto de trabalhar com gorduras, não, eu não gosto da minha gordura, mas eu gosto de trabalhar com gorduras financeiras. Então, o meu modo de ver esse tipo de coisa, entre vários cursos que eu já fiz, vários livros que foram lidos, que explica uma coisa, explica outra, um deles me gostou muito, eu gosto muito desse livro, é O Homem Mais Rico da Babilônia. O Homem Mais Rico da Babilônia, ele contava uma historinha tão gostosa assim, de ler e de perceber ela, e ele é tão simples e fácil de fazer. Esse é o mais importante, ele é simples e fácil. Porque tem coisas que são simples e são difíceis de fazer. Então, o que ele fala no livro? Ele conta uma história de um vendedor de carruagem, tal, que era riquíssimo lá, e um outro que era muito mais rico, que empobreceu, e o vendedor de carruagem, que não era tão rico, estava mais rico que o próprio rei. E como é que ele fez isso? Como é que ele chegou naquele ponto? Ele chegou naquele ponto, todos os trabalhos que ele fazia, no caso, ele fazia por tarefa, cada trabalho que ele tinha, ele ganhava um dinheiro por aquele trabalho. Ele tirava 10% daquele valor que ele tinha cobrado e pum, guardava na caixinha dele. 10%. Aí depois ele começava a diluir o resto dos dinheiros, do dinheiro nas contas, no que ele tinha que comprar para material, etc, etc. Mas primeiro ele pagava a ele. Aqueles 10% era para ele. Não era nem o salário dele, era para ele guardar, era o lucro dele. Porque se a gente contar que a nossa empresa dá 10% de lucro, pá, é só isso que dá de lucro. Quando dá 10% de lucro, é um dinheirão danado. E eu não estou falando de empresa, só empresa. O nosso salário, mesmo como empregado ou como tarefeiro, sei lá,
Se a gente ganhar R$ 1.000 por mês, 10% tem que ser o nosso lucro. E se não for aquilo ali de lucro, nós estamos ferrados. E uma conta simples para saber disso aí é o seguinte. Eu escutei agora há pouco tempo um palestrante comentando sobre isso. Cara, tu tem 10% de lucro na tua empresa? Tenho sim. Tá, mas se tu tem 10% de lucro, o que vai acontecer? Se tu vende 10 mil por mês, tu tem que ter R$ 1.000 de lucro por mês, né? Tu já tirou todas as tuas despesas, o material, o teu salário e sobrou 10% que é R$ 1.000. De 10 mil. Tu vendeu 10 mil por mês, dentro de um mês, sobrou 10% de lucro, tem que ter 10% guardado. Então, se faz um ano que tu tem 10% de lucro, tu tens guardado 10 mil, 12 mil reais? Tem na tua poupança guardado 12 mil reais? Se tu não tem, tu não teve 10% de lucro. Como assim? Se tu não teve 10% de lucro. Então, assim, uma conta simples e fácil de fazer. E fácil de a gente bom, será que eu não posso guardar 10%? E aí, assim, uma coisa que eu louvo muito a questão das igrejas, não sei exatamente como é que chama elas, Pentecostais. pentecostais, fora a igreja católica, né? Sim. Que eu louvo muito que eles Os cobram, protestantes também. os protestantes, né? Eles cobram que a pessoa dedique 10% do salário dela para a igreja. Nessa dedicação de 10% para a igreja, a pessoa se obriga a se organizar. Se obriga a se organizar de tal maneira que daqui a um pouquinho ela começa a progredir. E eles usam muito bem essa questão, nesse sentido. Desculpa, não quero falar sobre religião, eu só estou comentando sobre os 10%. Tá? Está escrito na Bíblia que 10% tem que dedicar ou para uma coisa ou para outra. Então, uma delas que seja para você. A outra, os 10% que seja para a igreja, e o restante, tu divide nos 30, como dizia o outro, né? Como dizia o famoso apresentador de televisão. Divide nos 30. Então, essa é Assim. uma questão que dá para a gente começar por aí. Se tu tens uma convicção de que tu consegue ter 10% de lucro, tanto faz se for salário, se tu for assalariado, se tu for empreiteiro, se tu for prestador de serviço, se tu fores um dono da empresa, 10% tem que sair de lucro. É o mínimo. Né? Assim, Fala. isso acontece, é que tem um errinho. As pessoas elas confundem lucro, quem tem uma empresa. Ou vale para quem é um empregado também. O empregado também não calcula o próprio lucro, porque ele não calcula o gasto, então ele não calcula o lucro. Mas olhando para o ambiente empresarial primeiro, isso acontece porque as pessoas confundem lucro e prolabore. Exato. Não é a mesma coisa. Quando tu faz o teu custo mensal, quando tu faz teu ponto de equilíbrio, tu já inclui o teu salário, sendo empresário. Se Que tu é o quer ganhar Prolabore. R$ 3.000 por mês, isso, teu prolabore. Tu quer ganhar R$ 3.000 por mês, teu salário é 3.000. Se tu quer ganhar 10.000, teu salário já está incluso no teu custo fixo, porque tu também é um funcionário dessa empresa. Aí sim, pode sobrar até 2%. Numa renda de 100 mil, são R$ 2.000 por mês. Então, tu pode deixar, se a tua empresa faturar 2% ao mês com tudo pago, é muito dinheiro. Se É um dinheiro souber bem legal. É um dinheiro bem isso, legal. isso assim, ó, eu tô sendo o mais. Eu tô indo pro ponto mais Simples. crítico possível, que É. não é zero. Eu tô indo a 1%, 2%. Zero. Zero ou negativo, né? Sim, o zero não é ruim. Porque as pessoas elas também pensam, mas a minha empresa não faturou nada esse mês, mas não está devendo nada. Ela já fez todos os cálculos, que não é tão cansativo, parece cansativo falando, mas fazendo é mais fácil, porque se tu fizer uma vez e só ir repondo números, tu consegue tocar um ano inteiro. O problema é o início, né? O problema é o ponto de partida. É. Então, parece complicado, mas não é, se for bem feito no início. Então, as pessoas elas confundem muito o Prolabore com o lucro. E o cálculo de lucro ele é muito maior. Pro labor é bem simples. Quando tu tem no teu caso, do assalariado, o assalariado também não contabiliza
o próprio lucro mensal dele, o prolabore dele. As pessoas não param para contabilizar. Se tu ganha 2.000 sim. reais por mês, mas as tuas contas são 1.650, são 1.700, tem 300 reais ali que tu provavelmente está gastando ou em juros, que é comprar a prazo, Que é o pior, uma né? dívida que tu tá O dinheiro pagando. mais mal empregado. Sim, é o dinheiro que trabalha contra ti. Agora, se tu tem a tua empresa, se tu tem o teu salário e tu decide fazer um título de capitalização, por exemplo, que vai te deixar lá 100, 200 reais por mês, que tu nem vai sentir, esse dinheiro vai te dar uma grande diferença uma vez por ano. Mas as pessoas elas pensam que não dá. Ah, mas eu tenho muita conta. Claro que tem e vai continuar tendo. Porque as pessoas elas não pensam, não, peraí, eu vou parar de gastar no parcelado, É, porque ali tá vamos o teu parar dinheiro, né? de falar no genérico, não são as pessoas somos nós, né? Sim, as pessoas, porque eu me incluo, né? Eu já não As compro pessoas mais somos nada nós parcelado. porque nós fomos ensinados assim. E isso aí tem uma história que vem dos nossos avós, nossos bisavós, que o que eles faziam? Eles tinham que se programar pela colheita. A colheita, ou então ó, o engorde do gado, para poder fazer um dinheirinho, né? Então eles levavam 6 meses para levantar um dinheiro. Então só tinha 2 salários no mês, do ano, né? Então eles se programavam melhor. Eles precisavam, nesse meio tempo, nesses 6 meses, precisavam sobreviver, comprando açúcar, comprando farinha, o que eles não produziam, no caso, né? Desculpa. Então, eles tinham se programado nesse sentido. Então, eles faziam sobrar um dinheiro. Sempre guardar um dinheiro. O que aconteceu? O dinheiro perdia valor. A inflação vinha e comia o dinheiro. Por quê? Porque 10% ao mês, em um ano, morreu quase tudo, né? Sim. A cidade trabalhava com 10% ao mês. Nossos avós trabalhavam com. Não trabalhavam mensal, trabalhavam, os bisavós trabalhavam com semestral ou até anual a safra, a colheita. Então eles tinham que guardar esse dinheiro também. Só que a inflação vinha e comia. O que aconteceu logo em seguida? Eles começaram a gastar, porque que adiantava guardar? Né? Começaram a gastar esse dinheiro. E nós, por nossa vez, nós ganhamos esse impacto de gastar tudo. E o que aconteceu com os bancos? Os bancos se deram por conta disso e lançaram o cartão de crédito. As lojas fizeram crediário para as pessoas, para nós poder gastar mais além do que a gente já tinha gasto. Então a gente começou a gastar para frente e automaticamente se endividar. No momento que a gente começa a se endividar, a gente começa a ter prejuízo em tudo, né? Então, o que eu quero dizer com isso nessa questão? Isso é hereditário, a gente está trazendo o nosso DNA. Nós temos que bloquear esse tipo de coisa e começar daqui num ponto, de muda, um ponto de virada, tem que ser agora, não é amanhã, não é depois de amanhã, é agora, é hoje. Hoje eu estou guardando um pouquinho todo mês. Todo o serviço que entrou, todo o dinheiro que entrou, um pouquinho é guardado, 10% é guardado. Os outros 10% é direcionado para outra coisa, para outra coisa, para outra coisa. Isso vai ser outra live que a gente vai fazer para como direcionar melhor o seu dinheiro para que sobre mais para nós, para que a gente não tenha aquilo guardado e fique pensando, pai, eu tenho aquilo guardado, eu posso gastar aquilo lá, tá guardado para gastar, então eu vou gastar aquilo lá. E aí tu fica sem nada de novo. Então, vamos progredir na nossa live, daqui a pouco nosso horário começa a estourar, né? Então, nós temos ainda mais 2 perguntas para nós tratarmos desse assunto. Então, quanto é que eu valho, quanto é que eu mereço ganhar, né? Quanto é que eu mereço ganhar pelos meus serviços de marcenaria? O que eu mereço ganhar, eu entendi na nossa conversa, que é o que eu realmente almejo lá no futuro. Tá? Eu vou fazer uma programação no futuro, o que eu quero fazer no mês que vem, no outro mês, no outro mês, no outro mês, que tipo de aquisições eu quero fazer financeiramente, quero trocar de carro, quero trocar de máquina, quero comprar roupa nova, o que seja. Colocar na ponta do lápis e saber quanto é que eu preciso ganhar, então, só para isso. Isso é uma das coisas. Tá? Aí eu gostaria que tu me desse um resumo também dessa nossa primeira parte aqui para Refaz só a pergunta. Só essa segunda quanto. pergunta. A primeira pergunta A é segunda. quanto. Tá, a segunda é quantas horas diárias eu dedico para o meu serviço.
de marcenaria. Tá. Quer que eu responda essa ou a anterior? Não, faz um resumão do anterior para a gente fechar o bloco, tá? Depois a Bom, gente inicia, começamos com a outra. quanto eu Quanto mereço eu ganhar? mereço ganhar pelo meu serviço de marcenaria? O teu Quanto eu mereço, ganho, qual é o merecimento? tá, merecimento, o emocional. O teu ganho, ele vem do teu empenho. Se tu tem uma dedicação muito forte por alguma coisa, em qualquer ramo, em qualquer lugar, essa dedicação ela vai se transformar em ganho. Muitas vezes financeiro, outras vezes reconhecimento, outras tantas em realização de sonhos como viagens. Então, o quanto tu merece é o quanto tu te empenha. Não existe uma fórmula mágica para nada que fuja disso. Então, o teu empenho é que diz o quanto tu merece determinada coisa. Um exemplo é essa economia mensal para te poder ir para Disney no final do ano, Tá, esse, o perder empenho o que tá falando é hábito o empenho em cima do teu crescimento, do teu não da é dedicação ao teu o crescimento, não empenho ao isso. trabalho em si, um empenho em ti, em te determinar o que tu quer fazer e determinar o quanto tu vai, como tu vai te organizar nesse sentido. Empenho e determinação Isso, para a tua própria organização. Isso? exato. Esse empenho mesmo, porque isso é o que Tá. vai determinar o merecimento. A gente não pode contar com um merecimento que não seja interno. A gente tem que se sentir realizado. Então, não importa a tua meta, mas primeiro tem que ter uma e depois Exato. tem que ter esse empenho para te poder realizar determinadas coisas, para te conseguir avançar como tu quer. E muitas vezes a gente, como a gente se frustra, acaba parecendo que nada vale a pena. É. Esse é o Então, pior, é onde morrem os homens, onde morrem os homens e as mulheres, onde morre a pessoa quando ela se frustra e desiste dos isso, seus isso sonhos. gera um outro problema. Fazer uma É, analogia bem simples com a marcenaria. Imagina uma mesa, ela tem 4 pés, igual a qualquer outra mesa. Nós temos, somos muitos, porque um pouco o Rudimar, ele é o marido, o Rudimar é o pai, o Rudimar é o empresário. O Rudimar, cada um desses Rudimares é uma perna dessa mesa. Vamos de novo. Uma perna da mesa é o Rudimar marido, a outra perna da mesa é o Rudimar pai, a outra perna é o Rudimar empresário. empresário, a outra perna é o Rudimar historiador. Uma coisa que acontece muito, que acaba afetando muito no final das contas, no nosso merecimento, é quando uma dessas pernas treme e a gente fala assim: as coisas estão indo mal para mim. Não, as coisas estão indo mal em uma dessas pernas da É. mesa, que se tu corrigir e reforçar aquele pé ali, todas as outras ficam boas. Então, isso também acontece muito com as pessoas, comigo, contigo. Isso acontece demais com a gente. Uma Os perna da altos e mesa baixos, boa. nós somos seres humanos, né? Exato. Tá, mas aí vamos voltar para o nosso assunto que nós estamos devagando aqui. Vamos voltar. Então, o quanto eu mereço ganhar pelo meu serviço de marcenaria? O quanto, é, em uma frase só. O que tu falaria sobre isso? Quanto eu mereço ganhar? O quanto eu me empenhar nisso. Tá, Porque todo dia tem coisa nova, todo dia tem, só como marcenaria, tá. todo dia tem Não, uma numa serra frase só. nova. Uma frase Sim. só, então. O quanto eu me empenho. Se eu não tiver Quanto eu te empenho? empenho, eu não tenho nada. Tá, beleza. Eu vou resumir também numa frase só para ter uma. Quanto eu, quanto eu quero fazer para o meu futuro. Tá? Quanto eu quero fazer para o meu futuro é quanto eu vou me empenhar para trabalhar. Vou usar até a tua frase também. É quanto eu vou me empenhar para que isso aconteça.